Oi, pessoal. Oi, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem aí? Então vamos lá, esse aqui é o episódio mais importante. Ah, para com isso. Ninguém aguenta mais esse negócio. Ninguém nem lembra disso. Que a gente fala esse é o episódio mais importante. São pessoas novas que estão. Vocês são novos? Oi, gente nova. E eu falei episódio, eu falei vídeo. Você porque falou agora episódio, porque agora é um videocast. É ridículo isso, porque na verdade é engraçado, né? Porque é um vídeo no YouTube que vira um podcast. As pessoas passam a chamar de videocast. Entende? A gente tá fazendo um videocast, amor, há 7 anos já. Nem existia videocast, a gente já tava fazendo videocast. Então hoje é muito importante que a gente vai aqui determinar algumas questões fundamentais para que você consiga seguir adiante, né? No seu relacionamento. Afinal. Na vida. Na vida? No relacionamento. A gente não vai fazer. Esse vídeo é um vídeo sobre o Dia dos Namorados, não é? Ah, é, Dia dos Namorados, verdade. Porque vai chegar o Dia dos Namorados em algum momento agora, nesse novo mês que E vai passar estamos também, adentrando. viu, gente? Fica tranquilo. Ele vai passar. Fica tranquilo. Se você não tem namorado, fica nesse vídeo também, porque esse vídeo também é pra você. É? É. Por quê? Porque tem a ver com se relacionar de forma geral, eu acho. De uma forma geral. De uma forma mais geral mesmo. Esse no vídeo campo, é assim, do relacionamento geral. Das relações humanas, das né? relações humanas. Eu acho que serve pra todo mundo esse vídeo. Ah, com certeza. Você acha que não? Todo mundo. Qualquer pessoa que vir esse vídeo vai servir, né? Eu acho. Isso é uma declaração, assim, radical. Eu não acho, não. Eu acho uma declaração boa, porque aqui fazemos vídeos bons, fazemos vídeos interessantes, fazemos vídeos que pode servir pra vida das pessoas, ué. Exato. Até porque a gente deriva tanto, Manuel, que a gente vai sempre falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o vídeo que a gente tá fazendo. Nos 80 minutos, alguma coisa vai servir. Nas 2 horas que a gente faz vídeo, alguma coisa vai. Eu tenho muitos post-its aqui. Não dá pra mostrar, mas é muito bonitinho. Eu tenho muitos post-its. Inclusive hoje eu resolvi que eu vou anotar coisas. Nosso relacionamento começou assim. Bom, aliás, tem uma coisa importante. Como assim nosso relacionamento começou assim? Com suas notas. Então, mas... Notas, post-its, canetinhas. Eu vou... Ah, foi! Não vamos falar sobre isso, não. Ah, é. Mas ela não lembra de nada. Eu não lembro, cara. É muito engraçado isso. Mas uma coisa, eu tenho que fazer um comunicado muito importante que tem, aliás, tudo a ver com o vídeo de hoje. A gente quase falou no vídeo passado, hoje vamos falar. Quem já sabe, não sabe. Quem já sabe, bota aí embaixo, eu já sabia. Com aquela plaquinha. Eu já sabia. Que a gente vai... Vamos lançar um livro. Vamos lançar um livro. Estamos em processo. A gente assinou um contrato, né? Com a Editora Planeta. E vamos lançar um livro nosso. Paidós Planeta. É um livro nosso, né? Isso é um projeto muito antigo aqui. Quem está aqui há mais tempo sabe que a gente flertou com essa coisa várias vezes ao longo desses últimos 6 anos. Mas a gente não sabia muito bem como fazer, na verdade, o livro. A gente pensava como é que a gente vai fazer, a gente vai gravar um vídeo, transcrever a conversa, isso faz sentido, a gente vai ter temas, a gente vai fazer uma enquete de temas no canal e aí de repente as pessoas vão dar ideias e a gente vai escrever sobre... A gente nunca chegou num formato. A gente passou por vários formatos diferentes, né? Imaginou vários e nunca conseguiu chegar. E aí, nos últimos tempos, a gente está enfrentando uma dificuldade, que é o tema desse vídeo também, de certa forma, que é a dificuldade de conversar, né? De falar um com o outro. O nosso primeiro episódio, quando a gente voltou, tem a ver com isso, que é aquele sobre o celular, né? A gente falou bastante sobre isso lá. Mas hoje a gente vai desenrolar mais coisas sobre isso, a dificuldade de diálogo, né? Num campo relacional. E aí, nesse sentido, não só num relacionamento amoroso, mas acho que talvez um pouco de modo geral. E aí a gente resolveu voltar, assim, para século passado mesmo. A gente pensou, a gente não está conseguindo falar, e a gente começava a trocar, a gente estava falando um pouco por mensagem de WhatsApp, né? Que é o pior modo de conversar no casal. A gente estava conversando muito por mensagem. Por mensagem de WhatsApp. E aí truncado, e aí manda áudio, responde com texto, aí responde pouco, vai e tal, um negócio, e aí manda o áudio na hora. Enfim, uma série de micromonólogos que nunca se encaixavam. E aí a gente pensou... se a gente talvez conseguisse escrever um pro outro, né? Bilhetes, pequenas cartas, ou cartas um pouquinho maiores, assim, para tentar dizer o que estava se passando, as coisas mais complexas de dizer, às vezes, né, as coisas que a gente não estava conseguindo dizer, que a gente não estava tendo tempo de dizer, ou tanto tempo concreto, assim, vamos dizer, e tempo subjetivo, assim. E aí a gente começou com esse processo de deixar um pouco cartas e bilhetes, né? E aí a gente, na medida que começou a fazer isso... E é uma coisa difícil de fazer, porque escrever
E não é escrever no computador não, tá, gente? É escrever à mão. É pegar um papel, uma folha em branco, uma caneta e escrever. E no começo eu comecei a ficar com dor na mão, porque eu tô tão desabituada a escrever, eu acho que a gente não escreve mais, a gente escreve com os dedões, né? Então eu tenho dor na mão, assim, de escrever. E é isso, mandar cartas. A gente manda cartas agora um pro outro. Não tá, e a gente, no meio desse processo, a gente entendeu que talvez isso servisse como livro, né? Que não seria só tipo uma transcrição dos vídeos ou dos áudios disso aqui, ou algo assim, né? Que seria algo que serviria como texto, de fato, para as pessoas lerem, para vocês lerem. E que isso teria uma abertura de um outro nível de reflexão, de pensamento que não está aqui. E de intimidade, talvez, de sensibilidade, que a escrita viabiliza e que o discurso aqui oral, assim, não, né? E que é maravilhoso, tem um monte de vantagens, mas que é outra coisa. Mas né? é muito íntimo também quando você começa a escrever para alguém, porque a escrita faz você ir elaborando as coisas aos poucos, né? E aí você vai escrevendo, e aí você para, e aí você pensa, às vezes você vai num fluxo maior, às vezes você relê e você fala, nossa, não, eu nem sabia que eu sentia isso. Sim, totalmente. Então, eu acho que escrever abre outros campos de conversa mesmo, que esse diálogo aqui não, às vezes não é suficiente, sabe? Sei, concordo. E é bonito quando você lê também alguma coisa que alguém escreveu pra você, né? Quando você para e lê, é uma outra emoção, eu acho. Sim. Pensar que aquela pessoa se deu o trabalho de fazer aquilo. De fazer aquilo. E aí, enfim, mas ainda assim, né? Mas então vai rolar isso, a gente tem que entregar isso acabado, a gente tá no meio do processo disso, porque agora... O livro chama O Amor Ainda é Possível. O Amor Ainda é Possível. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Não, é uma pergunta, claro. Mas aí a gente então... Agora essas cartas viraram uma coisa, né? Então a gente está lidando com elas de uma forma diferente, obviamente, que elas mudaram de categoria. Que agora você escreve aquele Mas negócio... a gente vai poder cortar uns pedaços. Vai jogar um monte de coisa fora. Mas a gente escreve um pouco pensando também que aquilo vai ser lido, então isso muda um pouco a textura de parte das coisas, o que também é interessante, por um lado, que é um pouco o que a gente faz aqui também, é uma conversa expandida, uma conversa partilhada, então isso ganha um outro contorno, né? Tem alguém ouvindo isso também. E aí, uma carta vai puxando a outra carta, que Sim. vai puxando a outra carta. Enfim. E aí a gente tem que terminar até dezembro, isso, e depois a gente... Lança no primeiro semestre de 2026. Então, aguardem. Aguarde e confie. Aguarde que teremos lançamentos em várias cidades. Sim. Vou fazer turnê de lançamento, gente. E aí, isso pra mim, esse negócio das cartas, eu fiquei pensando, cara, que a gente podia usar essa história que a gente tinha que contar pra vocês pra falar sobre o diálogo, né? O campo, a dificuldade de conversar. E as cartas têm uma coisa que é muito legal, mas também é assim, é o meu momento de falar, né? E que o WhatsApp também tem de uma outra forma, né? Agora sou eu que falo. Por que a gente não conversa mais, assim, no mesmo espaço-tempo? Falar com o outro, porque a gente não tem garantia, entre outras coisas, né? A gente não tem garantia de que a bola é nossa, né? Então, a carta também tem isso, a bola é minha agora, eu vou devolver ela depois pra você, mas agora ela é minha. Não, e tem um problema grave, né? Quando a gente está conversando, você tem que ouvir, você tem que tentar ouvir, pelo menos, você vai querer interromper, você não vai poder, né? O áudio você bota vezes 2, você fala, eu não quero ouvir isso agora também, o que ele tá dizendo, vou voltar e vou, entendeu? Não vou mais ouvir, não quero saber disso, me incomodou isso aqui que ele falou e tal. Não, se você tá conversando, se você tá diante de alguém e aquela pessoa tá falando alguma coisa pra você. Sim. Não, e quando você ouve um áudio, você pode xingar a pessoa enquanto ouve, né? Ouve. Que não é uma coisa que você possa fazer enquanto a pessoa tá falando em geral. Você até pode, mas vai virar uma briga, né? Mas, então, a conversa também pode virar uma briga. A gente vai chegar lá, mas a conversa pode gerar uma briga, né? Não, acho que várias vezes. Né? Várias vezes conversar, se você não ouve ou se você ouve aquilo que você quer ouvir. Porque ouvir é um negócio complicado. Então a gente teria que começar definindo. O que é começar definindo? Vamos definir o que é conversa primeiro. Vocês também podem botar aí o que vocês acham que é uma conversa. O que é uma conversa?
O que vocês acham que é uma conversa, né? Ih, a gente esqueceu de desligar a geladeira, amor. Vou desligar. Enquanto você tenta definir o que é uma conversa, vou desligar e volto. Eu acho que uma conversa é exatamente quando você fala alguma coisa pro outro, o outro consegue ouvir aquilo que você tá falando, tenta entender o que você tá dizendo, quer dizer, o seu ponto de vista daquela questão, e fala aquilo que ele acha, ou que ele sente, em relação àquilo que ele acabou de te dizer. Então, não? Então, eu acho que não. Acho que é mais difícil. Eu acho que é muito difícil conversar. Por exemplo, estamos provando... Eu vou provar aqui meu ponto em loco, como a gente tem dificuldade de conversar várias vezes. Conversar é versar junto, né? Versar, fazer um verso compartilhado. Isso implica que você não pode conhecer o verso antes de começar o verso. Porque senão você não está compartilhando o verso, saca? Eu acho que essa é a maior dificuldade para conversar. É assim que a gente não saiba onde aquilo vai dar. Primeira coisa. Não é que a gente vai dizer o que a gente quer dizer e ouvir o que o outro quis dizer. É que a gente não pode saber onde aquilo vai acabar. E via de regra a gente entra numa conversa querendo que ela acabe num lugar. Num lugar que você quer que ela acabe. Isso. Então não é uma conversa, ela é uma argumentação. Como eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Isso é uma argumentação, isso não é uma conversa. Eu quero que ela acabe onde eu quero que ela acabe. Mas ao mesmo tempo, quando você... Se você conversa... Se você vai... Eu vou usar um exemplo de namorado, tá? Já que estamos aqui no Dia dos Namorados. Se você vai pra uma conversa dizendo, cara, eu acho, você fez isso. O problema é que você também não pode já pré-programar tudo aquilo que você vai dizer. Não pode. Isso aí é o mais difícil. Porque pra mim tem você ir de coração aberto, de peito aberto, mas tipo assim, vou conversar sobre isso que aconteceu, então, que tenha acontecido alguma coisa, uma briga, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que você tá sentindo que não tá legal e que você precisa falar sobre isso, então você vai. Se você preparou todo o seu discurso, aí você já chega lá com todos, aí você vai, vomita todo esse discurso na cara do outro, e aí o outro vai te falar também, vai vomitar também de volta o que ele acha. E aí a probabilidade disso gerar uma briga é bem grande, né? 100%. Então você tem 90 que... e tantos. sei lá. Então você tem que ir com o coração, assim, sem saber como você vai fazer isso. E falar aquilo que você está sentindo. Tentar, pelo menos, falar aquilo que você está sentindo. Mas aí tem a parte de ouvir, que eu acho que é a parte mais difícil. Então, se você não vai preparado, já é meio caminho andado para você não saber onde essa conversa vai dar. Então você vai com o que pra conversa? Você vai com a conversa... Você vai com o que você tá sentindo. Você vai tentar explicar o que você tá sentindo. A partir de alguma coisa. Que aconteceu. O que aconteceu, o que você tá pensando, o que você gostaria que acontecesse, o que você... Não sei. Certo. Você vai... porque o lance de ouvir, falar e ouvir, isso que eu acho mais difícil, assim, que é você não pode... Para ouvir, você não pode saber como que você vai terminar, onde vai terminar a sua opinião sobre aquilo, né? Então, quando você vai dizer, tô frustrado com tal coisa que aconteceu, vamos dizer que você é muito maduro e você não vai falar, você é um merda, você me fudeu, não sei o que, tá de sacanagem com a minha cara. Vamos dizer que você é uma pessoa em tese madura e você vai falar, cara, eu estou frustrado com relação àquilo que aconteceu, porque você fez isso e tal, e eu me sinto mal quando você faz isso. Não estou dizendo que você esteja querendo me sacanear, mas eu me sinto assim, vamos dizer que isso vá né? Você estudou as coisas, você tá, né, tentando ser uma pessoa melhor. Você tá aí, não? Tô pensando. Tô pensando. O que você tá pensando? Eu tô escutando o que você tá dizendo, vai aí. Aí... Perdão, aí... Vamos dizer que esteja acontecendo assim. Só que aí, quando o outro responde, o que quer que seja que ele responde, que você conseguiu não colocar isso em termos de acusação, você colocou em termos de partilha do troço que você está sentindo, o outro pode responder um outro caminho para você, ele pode apontar uma outra coisa para você. E aí você vai ser, talvez, obrigado, vamos dizer, se não é obrigado, você vai acabar tendo a chance de revisar o que você estava pensando. E isso é que eu acho que as pessoas não estão dispostas a fazer. E talvez entender também por que o outro agiu daquele jeito. Sim. E entender também coisas sobre você que você não entendia. Que você não entendia. Então... Que eu acho que esse que é um negócio que é importante sobre o relacionamento, né? Que é assim, o que te faz entrar no relacionamento? Por que você está namorando? Por que você está casado? Por que você está qualquer coisa dessa? O que você ganha com isso?
E a gente tem muito pouca clareza disso. A gente, em geral, está buscando uma coisa que a gente não vai encontrar ali. A gente está buscando, sei lá, amor incondicional, não vai encontrar ali. A gente está buscando proteção absoluta, não vai encontrar ali. A gente está buscando reconhecimento em todos os aspectos, não vai encontrar ali. Né? Mas então, o que você vai encontrar? O que você pode conseguir encontrar no campo relacional? Você pode, talvez, encontrar novos aprendizados que você não teria sozinho. Sobre Mas você. isso é muito difícil, justamente, de ter essa clareza. Eu sei que é difícil, eu por isso que vou a gente tá encontrar fazendo novos aprendizados que eu não encontraria. porque você não entra no relacionamento pra isso. Você não entra pra isso. Sim, Ninguém entra pra isso. Ninguém pensa assim, eu vou namorar alguém porque eu vou ter novos aprendizados que eu não teria se eu não estivesse namorando. Ninguém faz isso. A pessoa vai pro namoro porque a gente já falou aqui, né? A pessoa se apaixona. E o apaixonamento, ele é a falha trágica do relacionamento. Ele é aquilo que vai te dizer que você vai ter uma parada que você não vai ter. Porque aquilo vai acabar, aquela sensação vai passar e você vai ter que escolher ficar ali ou não ficar ali. E a partir do momento que você escolhe ficar ali, você tem que entender por que você tá ficando ali. Porque várias vezes, exatamente, você fica porque você acha que vai voltar o apaixonamento, vocês vão ter de novo um momento... Você finalmente vai conseguir ser reconhecido. Que você vai ser reconhecido, ou que você vai ser amado, ou que você vai ser tudo aquilo que a gente já falou. Só que não adianta também você... Rapidinho, perdão, amor. Não que você não vá ser amado, é que você não vai ser amado de forma incondicional. Você não vai ser amado do jeito que você gostaria de ser amado. Você vai ser amado de uma outra forma. É. Você vai ser amado do jeito que o outro também é capaz de cuidar de você, né? Porque já definimos aqui o que é o amor. O amor, sendo bem simples e clichê e tal, o amor é cuidar do outro. É olhar e falar, eu vou cuidar dessa pessoa aqui, eu vou olhar pra essa pessoa aqui, eu vou tentar cuidar dela... Porque cuidar dela é importante para que eu fique bem também. É importante para mim que ele fique bem para que eu fique bem. E para que a coisa funcione, né? Então, quando você faz isso é o amor, de algum jeito, né? Que a gente tá chamando de amor aqui nesse canal. A nossa definição de amor. A nossa definição de amor é essa. Para mim, amor, um relacionamento amoroso é um lugar no qual... Você pode... Vai, desculpa, falei. No qual existe uma alternância de posições de duas pessoas, ou mais, ou três, ou quatro, que façam isso em relação ao outro, né? De cuidar e ser cuidado. Isso define um relacionamento amoroso. E aí isso implica que você pode falhar, que você vai ser cuidado pelo outro. Então você pode confiar que em alguma medida o outro vai cuidar de você. Não mesmo que você esteja na merda. Especialmente quando você está na merda. Mas não que você possa fazer qualquer coisa. Não é isso. Tem limites. Esse é que é o ponto. Tem limites, né? Mas então, não é assim... E esses limites são acordos individuais, né? São acordos que cada relação vai ter o seu acordo. Exatamente. E vai colocar os seus limites. Cada um vai... Cada um sabe o que aguenta. Cada um sabe ou o que deveria, aguenta. pelo menos, saber. Às vezes a gente não sabe, o que também gera... A gente também não fala, não consegue conversar, não consegue dizer, isso, até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo mais. Então, complexidades, né, de cada relacionamento também, mas que também tem tudo a ver com conversar. Porque se você fica entubando um monte de coisa que você não tá aguentando, uma hora você vai explodir porque você não tá dizendo que você não tá aguentando, porque de algum jeito você acha que você precisa aguentar, né? Acho que várias vezes sim. Não tem outro jeito, tem que aguentar. Eu tenho que aguentar, porque senão eu vou ficar sozinho e tal e coisa. Então, mas aí eu acho que várias vezes as pessoas... Por que elas não vão tentar conversar? Primeiro que elas não querem conflito, né? Conflito é uma que tem a ver com isso. É uma coisa apavorante pra muita gente. Então, eu não vou ter a conversa difícil porque eu tenho medo do conflito que ela vai gerar e da possibilidade de que isso rompa esse campo de vínculo que eu tenho. Essa ideia eu adoro, porque é uma ideia que é assim, eu não vou ter a conversa porque eu não quero gerar o conflito. Mas se você não tem a conversa, uma hora você vai gerar o conflito. Pode ser daqui a 3 anos, mas você vai gerar o conflito. Sim. E talvez você gere o fim daquele relacionamento num conflito tão grande que vocês nunca mais vão se falar, porque você ficou entubando um monte de coisa e falando assim, não, é melhor eu não falar. Homens fazem muito isso, né? Faz. Melhor eu não falar, não quero brigar, é melhor ficar quieto. Isso eu não vou falar, e tal. Posso falar outras coisas. Aí eu acho que tem uma outra possibilidade forte, que é assim, eu não vou falar porque não adianta falar. Isso tem muito, né? Isso talvez seja mais feminino do que masculino, se a gente for definir assim. Não vou falar porque ele não vai ouvir. Eu não vou falar porque ele não vai mudar. Eu já falei várias vezes, nada acontece, ele não consegue, ele não faz, ele não ouve. E aí, o que muitas vezes está por trás, e várias vezes é mesmo isso, né? Então você está procurando uma coisa que você não vai encontrar. Não vai. Você quer mudar algo que é imutável, vamos dizer assim. Isso é um lado da história. Você quer transformar aquele outro naquilo que você queria que ele fosse, não no que ele é. Tá.
Então a gente também já falou, a gente já falou sobre tudo, mas enfim, a gente já falou sobre isso também. Mas tem uma outra coisa nisso, que várias vezes a gente vai para essa conversa acusando, né? Fazendo você tá me sacaneando, e isso causa esse tipo de resposta do outro, que é de se defender ou de acusar de volta e tal coisa. Então a coisa nunca se move. De fato, a coisa nunca se move, né? Porque aquela conversa não aconteceu, aquilo não foi uma conversa. Aquilo foi uma acusação e o outro da qual reagiu, se defendeu, se ofendeu. Porque via de regra não, mas várias vezes, pelo menos, os outros não estão querendo sacanear a gente no campo relacional. Mas às vezes estão. Não, eu sei que às vezes estão. Mas tô falando, você tá num campo relacional, várias vezes a gente não tá, eu não tô deixando o negócio ali de sacanagem com você. Né? Então, eu não estou acendendo a luz de manhã de sacanagem com você. Eu estou usando uma lanterninha, assim, por exemplo, uma coisa, né? Falou, se irrita que eu acordo mais cedo que ela e faça algum barulho. Cara, eu vou tentando métodos, assim, para não acordar ela, né? Eu vou tentando, eu deixo minha roupa na sala, eu faço, eu não acendo nenhuma luz, eu piso na ponta do pé. Mas se uma hora que eu mexo uma coisinha e ela percebe, aí ela pensa, ele está querendo me sacanear, ele não está deixando dormir. Quando não foi isso, né? Não foi isso que ocorreu nesse caso, né? A pessoa não fez isso de sacanagem. Mas, então, a sensação que há é essa sensação que é uma sensação infantil. Que é assim, isso que eu sinto de ruim dentro de mim vem do outro, é causado pelo outro, me causa muita raiva, muita frustração, de vontade de destruir esse outro. Então eu suponho que esse outro esteja fazendo isso para me destruir. Né? Se eu me sinto mal em função de uma coisa que esse outro faz ou não faz, existe uma intencionalidade desse outro para que eu... Ele está fazendo de propósito. Ele está fazendo de propósito. Em direito chama dolo, né? O negócio da intenção. E não é verdade. Várias vezes não é verdade. Essa é uma posição paranoica. Mas várias vezes também a pessoa é tão egoísta que ela não está conseguindo olhar que o outro existe e respeitar também o lugar do outro de existência. Isso também acontece muito. Então o outro vai acordar... Porque é muito difícil você respeitar o outro como indivíduo. Quando você tem uma relação, né? Quando você tá ali se relacionando, já tem um tempo e tal. É impossível. É impossível. Mas você tem que tentar. Fala assim, o outro é de outro jeito. O outro é de uma outra forma. Ele funciona diferente. Vou dar um exemplo agora que acabou de acontecer. Esse exemplo é bom. A gente acabou de vir da festinha, o Dia das Famílias na escola do Vicente. Putz, puxado. Eu adoro as festinhas. O Dia da Família, eu me divirto, eu posso me divertir e tal. O Emanuel é uma pessoa que não gosta disso. Tá? Chegou lá no Dia das Famílias. Não é que eu não gosto de família, veja, gente. Família. Não, ele não gosta das dinâmicas das festinhas. O dia da família. Essas normatividades assim, Emanuel fica um pouco. Você fica irritado? O que você sente? Eu sinto um desconforto atroz, assim, profundo. Mas você sente. É um constrangimento. Eu sinto que você fica constrangido porque você tem que conversar com as pessoas, você não tem intimidade, aí você tem que fazer, tipo, uma conversinha meio assim, meio mole e tal. Bom, mas enfim. Chegou lá, você tinha. Não é só isso, mas eu sinto isso também. Você chegou lá, você tinha oficinas para participar. Olha que beleza. Coisa que o Emanuel, ele tem vontade de se esconder das oficinas. Ele detesta as oficinas. Eu adoro as oficinas. Eu posso ficar nas oficinas cantando e dançando com as crianças. Eu faço coreografias, o professor vai lá, propõe coreografias, eu faço a coreografia, eu acho divertido. E tá tudo certo pra mim, não tem esse problema. Mas, de algum jeito, eu me sinto um pouco abandonada porque ele não tá ali do meu lado fazendo as coreografias. Me sinto um pouco abandonada. Penso, poxa, eu queria que ele estivesse aqui na família linda Margarina, fazendo as coreografias da aulinha de música da Escola do Vicente. Só que ele não quer fazer isso. Eu tava do lado. Ele tava ali olhando. Do lado de fora. Da rodinha. Um negócio que era... Dinâmicas de roda. Era uma dinâmica de roda. E também você podia ser pego. Eu falei assim, propõe você agora. Ah, meu Deus. E eu tive que propor. Eu tive que propor. É tipo teatro interativo. Propõe nada pior você agora. Não é tipo teatro interativo. É bem pior. Igual teatro interativo. Não, é bem pior. Bom. Teatro interativo é bem pior. Pode ter que fazer coisas terríveis no teatro interativo. Piores do que falar... Bom, enfim. Bem piores. Tipo, alguém pode querer te beijar na boca e você vai ter que dizer, não, eu não quero. Pelo amor de Deus, eu não quero te beijar. Né? A gente sabe disso. O teatro pode propor coisas que você não tá a fim de fazer. E aí, fazer assim, bate no chão, bate na cabeça, tá tudo bem, né? Uhum. Pra mim... Só que aí, o que acontece? Você se sente um pouco... Eu me senti um pouco abandonada. Me senti. Mas eu já sei que ele é assim. Então, eu tenho que respeitar que o brother gosta de ficar... Que ele não quer participar. E que eu vou participar. E tá tudo bem. Só que isso demorou muito tempo pra isso acontecer.
Eu tive que me sentir abandonada várias vezes. Então, mas se eu não tivesse entendido isso, eu ia sair hoje da festa da escola brava, ia brigar na rua durante o percurso de volta pra casa, falar, por que você não participa? Por que adianta você ir se você não participa da rodinha, do não sei o quê, não propõe o negócio do batuque, sei lá o que lá, entendeu? Podia ter isso. Podia super ter isso. Talvez Você tentou. Você tentou. Você falou, cara, mas é muito uma loucura que os pais vão ou não vão, e se vão não entram. Bizarro isso. Você tava falando também de mim. E aí eu tava falando um pouco dos pais que não vão, porque a maioria é mãe, né? Não, tinha muito pai lá. Tinha muito pai. Essa escola até que tem bastante pai. Mas a maioria é mãe. A verdade é que a maioria é mãe. Tá bom, tudo bem. No mundo, a maioria que vai nesses eventos é mãe. Tudo bem, amor. Tudo bem. Não estou discutindo isso. Tá bom, Estou mas discutindo uma outra coisa. então... Isso é uma frase clássica. Eu não estou discutindo isso. Então o que é que você está discutindo? Você sabe? Não, você não sabe. O que você está discutindo? Eu estou discutindo a minha razão sobre o que eu estou falando. Eu estou discutindo a sustentação de uma imagem de um bom pai. É isso que eu estou discutindo. Que você me reconheça como um pai excelente. O valor que eu tenho como pessoa e o quanto eu mereço ser amado. Por que você tem que reconhecer que você é um pai excelente? Eu estou dizendo que é isso que eu estou discutindo. Ah, tá. Você é só um pai, você não é um pai excelente. Tudo bem, mas o que é a minha demanda? É que eu seja um bom... Assim como a minha demanda é ser uma mãe excelente. Tudo bem, mas aí voltando. Aí a Flor começou a dizer, os pais não vão, não sei o quê, tarari, tarará, tarari, tarará. Tá vendo? Isso é uma briga. Essa briga agora é uma briga sobre o quê? Controle. Não. Sobre o que é essa briga? Essa briga agora. Porque você quer ser reconhecimento. É reconhecimento. É reconhecimento. Você quer ser um pai, você quer ser reconhecido como um pai excelente. A gente está citando agora um vídeo clássico da Esther Perel. Esther Perel sobre é as razões das brigas de um A razão das casal. brigas. Eu discordo um pouco dela em algumas coisas. Vou botar coisas, o vídeo aí embaixo pra vocês verem. Ela fala que tem 3 razões pra brigar. A gente chega lá daqui a pouco. A gente chega lá. Mas o que eu queria dizer é, um casal poderia ter brigado por conta disso. Eu, por exemplo, tentei brigar. Ele falou... Você tentou brigar, porque você falou, os pais, isso aqui é bizarro, que não sei o que. Mas é bizarro, é um pouco bizarro. Se eu tivesse caído nisso, só que eu não caí. É um pouco bizarro, porque as mães se esforçam mais. Eu só quero dizer que é um pouco bizarro, porque eu sinto que as mães se esforçam mais para estar ali, naquela dinâmica, mesmo que elas achem um pouco... ridículo, talvez. Eu não acho, eu acho maneiro, eu me divirto, realmente eu acho legal. Cantar e dançar a música do Giva, abacateiro, eu acho tudo legal. Mas os pais não fazem isso, esse esforço. Eles se mantêm um pouco distanciados, até porque as mães estão fazendo esse esforço. Se eu não estivesse lá, você teria que fazer. Se eu já estivesse trabalhando, você ia ter que cantar abacateiro, não ia? Você nem ia. Eu não sei se eu ia, amor. E você quer ser reconhecido como um pai maravilhoso. Eu estaria com meu filho fazendo outra coisa. Sei. Tal. Vendo tênis. Vendo tênis não, que não começou ainda o torneio. Mas enfim, o Vicente não gosta de tênis, infelizmente. Mas Então. Mas isso poderia ser uma conversa. Isso poderia ser uma... Aqui tem, só posso falar, porque aí ela falou o seguinte, você não sei o que, os pais não vão e tal. Eu estava voltando, ela tentou começar a briga. E aí eu falei, olha, você gosta de estar ali fazendo o abacateiro? Ou o que era o diabo da música? O chão, barro, não sei o que, tá embaixo do barro. Não me lembro agora. Não, vem o shot vem do barro, sei lá, um troço assim, realmente. Bom, mas... Não sei o quê, muito legal, tinha uma coreografia. Ela gosta, eu falei, você gosta? Você falou, gosto. Eu falei, eu não gosto. Então, mas eu respeitei que você não gosta, tá tudo bem. Mais Depois ou menos, você foi lá brincar no parquinho. Mas então, por que forçar o outro a fazer uma coisa que ele não gosta? Exatamente, você não gosta, tá tudo bem. Só que eu me sinto, de algum jeito, um pouco abandonada. Porque eu queria ter Então, aí a minha expectativa de que eu queria que você estivesse junto, mesmo você não gostando, pra eu ter ali a sensação de que somos uma família unida e estamos juntos. No esquema da Esther Perel, isso aí é você, eu posso contar com você. Eu quero... Não é reconhecimento, eu posso contar com você. Não, reconhecimento é você falando, eu quero ser reconhecido como um ótimo pai, por isso eu vou. Mas também é você falando, eu quero ser reconhecido como uma mãe. As mães são melhores que os pais também. Eu faço mais do que você. As mães fazem mais do que Tudo os bem, pais. mas isso é reconhecimento também. Isso não é reconhecimento, isso é um fato. Quando isso não deixar de ser um fato, quando os pais começarem a fazer tanto quanto as mães, aí a gente pode conversar sobre isso. Melhor a gente não entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Tá, desculpa. Porque a gente vai brigar. Você tem razão, nesse caso eu acho que sim. Nesse caso eu tenho muita razão. É melhor você falar só... As mães fazem mais que os pais, na média.
Na média. Na média. Vamos seguir. Então, o que acontece? Eu me sinto de algum jeito, e poderia me sentir mais, e poderia me incomodar mais, mas eu entendo que você também não goste. Eu entendo que tem um tanto ali de uma situação que é um pouco constrangedora. Não, e hoje em dia eu ainda faço isso virar uma piada, porque tem as pessoas que são os nossos amigos ali no grupo e tal, e eu sou já uma Não, sim, você não precisa se justificar, tá tudo bem, ó. Tapinhas nas costas é puxado. Tá tudo bem com você. Só tô dando esse exemplo porque é um exemplo Eu tô falando que eu animo as pessoas também. O fato de que eu seja assim, causa um assunto. Eu tô fazendo isso pelo bem do coletivo. É sério? Não, desculpa, continua. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. A machistada, ela não tem limite. Tinha tempo que eu não falava isso nesse canal, mas eu vou falar. A machistada não tem limite. Ele tá dizendo agora, vou só recapitular. Ele tá dizendo agora que ele faz isso também porque isso mantém um certo entretenimento pro pessoal do nosso grupo de amigos da escola. Sim. Que aí vira um assunto, entendeu? Mas enfim, aí seguindo, vamos voltar pro negócio da briga? Vamos voltar pro negócio da briga? Então, eu tava aqui dando o meu exemplo. Você tá me atrapalhando. Certamente. O que acontece? Então, você também... Eu tava falando tudo isso pra dizer que, assim, o respeito àquela limitação do outro. O outro não consegue entrar na sala. Não é limitação, é o desejo do outro. Não é um limite de limitação. Mas é um limite que o outro tá colocando. Eu não quero entrar na sala. Mas não é limitação do outro. Não é limitação do outro, desculpa. Desculpa, eu falei errado. Mas é um limite que o outro tá colocando pra você. Pra mim, você tá colocando um limite pra mim, dizendo assim, eu não quero participar dessa brincadeira. Sim. Eu posso fazer outras coisas. Sim. Eu posso ir com ele no parquinho, mas eu não quero... Sim, eu posso ir com ele no parquinho. Esse vídeo tá ficando bem mal pra você. Tá pegando mal. Tá pegando bem mal. Quem achava que eu era um pai excelente... Não, ele é um pai ok, gente. Pai ok. Todo pai é um pai ok. Não tem pai excelente, é difícil. Só Marcelo. Vamos continuar. Marcelo sendo citado aqui nesse vídeo, eu queria citar Marcelo é um dos pais amigos. Marcelo é um dos pais amigos nossos. Esse é o melhor pai que eu conheço. Nunca vi nada igual como Marcelo. Só isso que eu tenho pra dizer. Ficou aqui minha declaração de amor a Marcelo. Mas o que eu tô dizendo a pessoa te coloca um limite. E esse limite precisa ser olhado também e também ser respeitado. Mas isso não quer dizer que você não vá se sentir abandonada ali na coreografia do dia da família da escola. Porque afinal sua família não está ali fazendo coreografia com você. Sua família está ali do lado de fora, um pouco constrangido com aquela situação toda. E tudo bem, é assim que é. Agora, você tem que poder falar pro outro que você, cara, eu me sinto um pouco abandonada. E tudo bem, entubar também algum tipo de abandono, porque também, tudo bem, você tá ali com outras pessoas. Não, mas aí que tá, esse é um ponto fundamental. Isso é entender que você não vai encontrar isso no relacionamento. Você não vai, não é? Isso a pessoa não vai estar ali pra você nesse sentido. Emanuel vai ter milhares de outras coisas muito legais e que eu vou poder contar com ele e tá tudo bem. Mas nisso, ele não vai. E ok, aí vamos e aí conversar sobre isso, né? Poder falar sobre isso. Esse é um pequeno exemplo, na verdade, que virou um exemplo gigante, que a gente foi aqui falando sobre milhares de coisas que não... mas eu acho que é um bom exemplo. É um exemplo de uma coisa que frustra. É uma coisa que você fica frustrado e que você pode ter que falar com o outro. E talvez um casal que converse menos do que a gente não consiga conversar sobre isso. Tipo, cara, eu me sinto abandonada quando você não vai lá. Na festa da família da escola. Eu me sinto triste quando você não vai. Por que você não vai? Não, um outro casal. Uma pessoa que talvez o pai não vá, entendeu? Ou que essa outra figura parental não vá. Para de zoar, caceta. Desculpa. Sim, entendi. Então, a frustração em relação ao outro vai ocorrer de milhares de formas. E você vai ter que lidar com essa frustração e você vai ter que colocar a sua frustração pro outro. Vai ter que dizer, eu me frustro com isso. E aí a conversa, né? E aí você tem que poder ouvir o outro falar, cara, então, pra mim é desconfortável estar lá, eu fico envergonhada, é uma situação de exposição, eu detesto ter que puxar a roda, eu fico sem voz. Eu me lembro do segundo grau, quando minha voz estava mudando, quando a voz de todo mundo já tinha mudado e que eu desafinava na chamada. Não gosto dessa situação mesmo, me deixa muito desconfortável. E aí você vai ter que poder ouvir e não fazer o que a Flor faria, pelo amor de Deus, a chamada do colégio, ela no caso faria isso, né?
ia me mandar merda e tal. Deixa de ser cara de pau e mandar e tal. Mas se o outro responde... Mas isso aí, exatamente. Você já tá indo pra conversa sabendo que você tá sabendo se eu onde é dissesse isso que eu acabei de dizer, que é verdade. Veio na minha cabeça na hora. Pelo amor de Deus, você vai falar sobre a coisa da escola. Pô, lá atrás, lá naquela escola, lá em Brasília, isso faz 30 anos que você saiu da escola. Então, mas isso ficou marcado em mim. É. Como a gente sabe, esses aprendizados ficam na gente. E é verdade, eu me sinto mal mesmo nessas situações. Sempre me senti mal, eu detesto negócio, dinâmicas assim. Mas... Lembrando que o Manuel é formado pela Cal. Eu sou ator. Ele fica constrangido com a roda da escola, porém, a Cal inteirinha ele fez. Não só, né, amor? Fiz várias peças estando em cena. Não, as peças de teatro é diferente de fazer a Cal, porque a Cal, é a escola de teatro é um negócio que você passa por várias situações. Eu quero saber como é que você fazia. Péssimo, era péssimo. Eu passava muito mal. Mas, por outro lado, eu continuei. Mas, enfim, aí, então, nessa hora, quando você fala isso, vamos chegar. Então, você consegue ser razoável e falar pro outro, porra, me frustra você fazer isso, eu me sinto sozinha, me sinto desamparada, sinto que eu não tenho ali, me sinto exposta, talvez ao olhar dos outros. Os pais estão lá, o Rodrigo tava lá, o André tava lá, né? Os pais estavam lá. Ninguém dançou. E você não tava, você tava do lado de fora. Então, me sinto assim, né? Não tão, assim, com a família tão legal, como essa cena da família perfeita. A cena da família perfeita. Que é um problema meu. Você não tem que ter a cena da família perfeita. Mas ridículo. Mas várias vezes a gente... Sim. Mas aí se você tem essa situação e você fala isso e o outro pode responder algo, me deixa constrangido fazer isso, você tem que poder ouvir. Essa que é a merda da conversa. Porque você tem que poder ouvir nessa hora... o que você não queria ouvir. O que você queria ouvir é desculpa, amor, você tem razão, eu vou da estar lá, próxima vez eu vou estar lá e tal. E você também tem que olhar e falar, também, por que eu tô querendo fazer essa cena da família perfeita margarina, entendeu? Exatamente, que é uma coisa que eu poderia te dizer, falar, mas por que pra você é fundamental isso, qualquer questão? E você também vai ter que pensar que talvez você tenha que revisar isso, né? Que não existe família perfeita. Ou eu vou ter que pensar, cara, você já não tá mais no segundo grau, você tem sua família, você tá numa outra posição, você pode tentar outras coisas, né? Você não consegue tentar de outra forma? Talvez, né? Então, eu acho que esse que é o lance do diálogo, que a gente vá para ele justamente sem saber o que vai sair dali como resultado. Então, a ideia da tese, antítese e síntese. A síntese não é igual nem a tese nem a antítese. A tese, antítese e síntese é a ideia é a dialética, né? Então, vamos dizer assim, propõe uma coisa, o outro propõe outra coisa, e o que resulta daí não é nem o que um propôs, nem o que o outro propôs. É uma terceira coisa, que também não é um meio termo. A ideia de meio termo é tosca também. É uma outra coisa que é desconhecida para os dois. Isso é que a gente não está disposto, porque a gente não sabe lidar com esse negócio, porque a gente, no final das contas, entra na relação para conseguir aquilo que a gente queria conseguir, que no caso da Flor é a imagem da família perfeita. Que tá ligado à história dela, à família dela, um monte de coisa, pai e mãe, blá, 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 né? Então... Mas eu tô bem razoável. Pra mim tudo bem. A gente tá maduro, né? A gente amadureceu um pouco. Também estamos velho, né? 42, 43, estamos velho. Mas é que eu acho que essa... Tô falando assim, né? Dei esse pequeno exemplo. Mas os exemplos são infindáveis e podem ser exemplos bem mais complexos do que você deixou a louça na pia. Né? Que é a briga de 90% dos casais. Poxa, eu lavei toda a louça e agora eu acabei de sair e você deixou a louça na pia. Por que você fez isso? Sim. Ou então, deixa aí, amor, por exemplo, aqui em casa. Eu vou lavar a louça e o Manuel fala assim, deixa aí, amor, que eu já vou lavar. O que eu faço? Lavo. Porque eu não quero deixar a louça na pia. E eu quero que a louça esteja lavada no tempo que eu quero que a louça esteja lavada. E ele quer deixar a louça na pia para lavar daqui a pouco a louça. Eu acho que isso talvez seja a narrativa mais clichê dos casais. É muito clichê dos casais. Impressionante. Agora, eu posso simplesmente olhar e falar... Não que não seja verdadeira, né? Eu tô falando não, tá bom. Porque eu posso olhar e falar, eu vou deixar a louça na pia. Então, quando ele quiser lavar, ele lava a louça. Sim. E aí a gente... Por que também eu não consigo deixar a louça na pia? E falo, tá bom, quando você quiser lavar, você lava a louça. E tudo bem, né? Aí a gente entra num negócio que é quem é que manda aqui, né? É do seu jeito ou do meu jeito. Porque isso também tem que ter alternância dentro da relação. Não dá pra ser sempre... Eu lembro muito
da época da pandemia, né? Que era uma coisa assim, muito em casa e tal, sei lá o quê, e cozinha, e a louça não para, né? A louça não para, não. Não para, não. Não para. E a louça não para, né? Na vida da gente, a louça é um negócio, se você come, você tem louça, se você tem louça, você tem que lavar a louça. E isso aí é um looping da vida madura pra sempre, a louça que você vai ter. E se você divide, quando você é solteiro e você só tem a sua louça, é uma alegria na vida de uma pessoa ter a própria louça, né? Porque a pessoa só tem que lidar com a própria louça. É incrível. Aí você chama alguém pra jantar com você na sua casa. Pode ser até um paquera, um ficante, ou alguém. Você pode até lavar a louça naquele dia pra pessoa, não tem problema, porque você diariamente só tem a sua louça. Se você deixar 3 dias de louça, você vai ter, tipo o quê? 4 pratinhos, 5 pratinhos, entendeu? Não é nada, nem é uma louça. Uma louça de uma casa, com uma família, criança, é muita louça que você tem depois do almoço. Muita. Então, ainda mais se você cozinhou, né? Ainda mais se você cozinhou. E eu lembro das nossas brigas por conta de louça na pandemia. Que eram brigas assim. Tipo, como é que a gente vai fazer agora com essa louça? Pelo amor de Deus, já tem louça de novo. Não vamos mais cozinhar, não vamos mais comer. Eu não aguento mais lavar louça, que é um negócio infernal, sei lá o quê. Você também pode ficou comprar. Com problema na mão, né? Eu fiquei, cara. Eu lavava tanta louça que eu comecei a ter uma alergia a sabão a detergente de pia. O que fez a gente comprar uma máquina de lavar louça, que é uma grande receita que eu dou também para todos os casais aqui. Se você puder comprar uma máquina de lavar louça, compre. Mas por que eu falei sobre tudo isso? As brigas. Então as brigas podem ser desse sentido ou pode ser brigas mais complexas. Tipo assim, temos um relacionamento aberto e mais no nosso relacionamento aberto, se você ficar com alguém, você tem que me contar. Por exemplo. E aí eu sei por outrem que você ficou com alguém e não me contou. Isso é um problema mesmo. E aí? Essa é uma briga um pouco mais complexa, né? Essa briga é complexa. Mas então, aí eu queria entrar na história das 3 causas do que faz, as 3 coisas que estão por trás das brigas para Esther Perel lá, né, na proposta dela. Vamos ver se vocês concordam. Ou se a gente concorda, porque acho que a Flor também não vai concordar. A Flor tende a não concordar com esquemas, ela não gosta de esquemas. Eu não gosto de americano dando esquema. Ela não é americana, ela é belga. Ah, mas ela é bem americana. Bom, enfim. Mas aí então tá. Ela é belga, né? Alguém me diz aí se ela é belga, acho que ela é belga. Aí tá. A primeira causa de briga é uma briga por poder, controle. Quem manda aqui? Vai ser do meu jeito ou do seu jeito, né? Controle. A briga do controle do ar-condicionado. A gente estava agora há pouco brigando pelo ar-condicionado. Quem vai ficar em 26 ou em 23, por exemplo. Essa briga, por exemplo, uma briga que eu já perdi. Eu durmo de casaco, meia, cobertor. Porque a gente dorme com 21 graus. Faça chuva, faça sol, esteja inverno, verão, é 21 graus. A gente dorme com 24 graus, amor. Você tem muito problema de regulação térmica. A gente dorme com 24 graus, você dorme com casaco, roupa de lã por debaixo do Pra edredom. minha história, dava um peso maior se eu falasse 21 graus. Mas são 24. Mas, então eu tô enfim. contando aqui a minha narrativa. Tá, então tá. Eu não fico desmentindo as coisas No que você começo fala. do nosso relacionamento, essa briga, eu vou chegar nas 3, tá? Essa é a primeira. E no começo do nosso relacionamento, essa briga era talvez uma das mais frequentes. Quem manda aqui? Quem manda aqui nessa história? E ela se manifestava em muitos aspectos da nossa vida. Onde vai comer, o que vai ver, a temperatura era uma briga tremenda. No assim, carro até hoje. Carro, então é do meu jeito ou do seu jeito. Quem é que vai ceder? Quem é que vai ter a impressão de estar sendo do jeito que eu não, estou cedendo para o outro? Então foi por um tempo uma grande questão essa aí. Para quem acompanha lá a autoescrita, neuropsicanálise e tal, isso é uma disputa de quê, pessoal? De quê? De dominância, né? Eu sou o chefe dessa história. Essa é a primeira briga da Esther Perel, o primeiro tipo de briga de casal. Que então, acho que o que ela diz é que as brigas são sobre não são coisas sobre o simples, mas né? não são sobre a temperatura do ar-condicionado. Né? Elas são sobre quem tá mandando. Então a pergunta é que assim, você sabe sobre o que você está brigando? Né? Então isso é uma questão fundamental. Estou brigando pelo controle. Não o controle, mas o controle. Controlar, mandar. Estou brigando para ter a minha vontade satisfeita, vamos dizer assim. Que é um problema que a gente carrega para a vida porque a gente foi criança, todo mundo, e criança, via de regra, teve as vontades não satisfeitas. Né? Porque tinha uma outra pessoa que mandava, tinha um outro chefe, que eram os pais. Então isso pode ter sido feito de um jeito mais escroto ou menos, mais legal, mais bacana, mais suave, mais alternado, mais brincado, menos brincado, mas a gente teve que submeter a regras que não eram as nossas regras, eram as regras daquele ambiente que já estavam setadas antes de você vir parar nele.
é pior quando você é irmão mais novo, por exemplo, enfim, aí segue, né? Filho único talvez seja um pouquinho mais fácil, assim, mas, falando tudo na média, mas esse é o modelo, né, que você vai experimentar, e aí o campo relacional vai te ensinar a estabelecer alternâncias disso, que você não teve na infância, via de regra alternância, porque você estava submetido a uma outra regra, e que na vida você foi lutar para ter a sua vontade satisfeita. E um campo relacional adulto vai demandar que você consiga alternar. De alguma forma, né? De alguma forma. Então você vai mandar nisso, eu vou mandar naquilo, você vai mandar hoje, eu vou mandar amanhã, eu vou ter prazer quando você manda nessa coisa, porque também é bom, porque eu me alivio daquilo outro, mas aquilo outro é ele que sabe, ele que vai fazer. Então é essa lógica da alternância. Algo a colocar? Não, e é muito difícil, porque os casais heteronormativos, blá, 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 isso hoje em dia, né? Antigamente isso era muito claro, né? O homem ia pro mundo, trazia o dinheiro, a mulher cuidava das crianças. A mulher mandava na casa. A mulher mandava na casa, o homem mandava no dinheiro, né? Quer dizer, às vezes até a própria mulher mandava no dinheiro também, que vinha pra casa, mas o homem era o provedor financeiro da coisa. A mulher, ela mandava nos filhos, na casa, como a casa, o funcionamento da casa. Mas aí ele chegava, ele era o Deus que entrava. Ele chegava, ele tinha os privilégios de quem agora é o dono do dinheiro. Incomoda seu pai, deixa ele ler o jornal, deixa ele lá, sei lá o quê, né? Sei lá. E aí, só que agora não, né? Porque, que bom, temos... Tudo mais confuso. Tudo mais confuso, mais atrabalhado e mais louco também. As mulheres continuam sobrecarregadas, como já vimos aqui, mas... Agora as mulheres têm que cuidar da casa. As mulheres cuidam da casa e das crianças e fazer dinheiro e tudo isso que você mulher aí sabe o que você tá fazendo, né? Para tentar sobreviver exausta. Mas hoje em dia é mais confuso. Porque os dois ganham dinheiro, os dois saem para trabalhar, os dois têm que cuidar das crianças, os dois têm que cuidar da casa, os dois têm que ver se tem papel higiênico ou não, né? Teoricamente, né? Assim, idealmente, na verdade, seria, né? Idealmente, todo mundo deveria se preocupar com tudo que é do coletivo, que faz a coisa funcionar, a vida funcionar, né? Então é mais complicado, né? Sim. Isso. Quem manda no quê e essa alternância, então tudo isso tem que ser negociado na tudo prática, isso tem que né? ser negociado para você saber, aqui eu sou mais a chefe, aqui você é mais o chefe, aqui a gente manda aqui, né? Então, como é que faz para isso não gerar... Porque a vida cotidiana gera muita discussão, né? Muita briga. Coisas simples que têm a ver com poder, mas que geram muita briga. Cada escolha, né? Cada escolha, Então... Tá, essa é a primeira. A segunda briga é brigar por cuidado, carinho... E amor, né? Amor, demonstração de afeto, né? Sei lá. Mas cuidado também, né? Porque ela mistura essa coisa que eu até acho que faz sentido, mas é assim, eu posso confiar em você? Você tá do meu lado? Que é isso, sim. talvez a gente tava falando um pouco da coisa do colégio hoje. Eu posso contar com ele? E aí é uma coisa, no exemplo do colégio, é muito mais suave do que no exemplo da traição. Que você tem uma ruptura, porque a traição é tão difícil? Porque você passa a se perguntar, eu posso contar com ele ou não posso, né? Eu tive a minha confiança quebrada, né? Então, se o seu acordo é monogâmico, né? E aí isso, de novo, tem uma base infantil nessa história, que eu vou para um campo relacional, eu vou buscar uma relação amorosa, com a fantasia de que lá eu vou ser cuidado de maneira absoluta, né? E que o outro é meu, né? E que o outro me pertence. Não é seu, porque é diferente, né? O outro é meu, a gente tá falando de posse em relação ao objeto. Acho que até pode ser como derivação, mas tô falando de uma coisa assim. Eu vou ser protegido e cuidado, não importa o quê. O que eu não fui na infância. Não fui. A gente sentiu na infância, em alguma medida, que a gente não foi exatamente protegido e cuidado. Cada um à sua maneira, mas a gente sentiu que em alguns momentos a gente não teve a proteção, o carinho, o amor. E são coisas diferentes. Proteção contra as ameaças, contorno para desfazer o desamparo, são coisas um pouco diferentes pra gente, né? São necessidades diferentes. A proteção contra a ameaça e o contorno para arrefecer o desamparo. Mas a gente vai pro campo amoroso com a fantasia de que lá a gente vai ter isso de forma incondicional. E a gente não vai ter. Então, quando isso ocorre, quando a gente tem uma quebra desse tipo, a gente tem notícia de que a gente não está encontrando isso lá. E isso é muito doloroso, porque a gente tinha essa fantasia. Só que estou falando isso para as pessoas pensarem nas fantasias que as levam à busca relacional, que não vão ser satisfeitas lá, concretizadas lá, entendeu?
Sim, claro que sim. Mas é porque eu acho que as fantasias também são... É porque por mais que você tente desconstruir essas fantasias elas voltam Claro, não. à nossa cabeça o tempo todo. Elas continuam porque lá. porque aí, se você pensa, talvez eu não seja cuidada aqui como eu gostaria de ser, talvez eu não seja protegida aqui como eu gostaria de ser, o que te faz ficar? Entende? Porque aí como você fica na corda bamba, eu tô aqui pra quê? De algum jeito você tem que ter algum tipo de confiança e de segurança dentro daquela relação pra que você fique ali e você possa dormir em paz, entendeu? Relaxar, pra que você possa relaxar. Abandonar-se no outro. E pra que você também possa ser vulnerável dentro daquele espaço, dentro daquela relação. Sem ter medo de ser agredido. Sem ter medo de ser agredido, ou de ser abandonado porque você não tá sendo... sei lá, potente, incrível, super poderoso, maravilhoso, entendeu? Porque você, sei lá, não passou no mestrado que você estava querendo fazer. Então talvez você não tenha passado e aí o outro vai te abandonar porque você não passou, vai namorar uma outra pessoa, vai te trair porque você agora não profissionalmente não tá bem, né? Então como é que também você vai pro negócio com... esse outro é meu parceiro de fato. Né? Entendeu? Mas tem momentos que essa coisa vai ser quebrada de qualquer forma, é isso que eu tô querendo dizer. Quais são os momentos que são suportáveis e possíveis e quais que não são. Não entrar na dancinha da escola. Tudo bem, não entrar na dancinha da escola. Eu posso suportar você não entrar na dancinha da escola. Mas aquilo que aconteceu na sexta-feira passada, você já não pode suportar. O que aconteceu na sexta-feira passada? Mentira, era só uma gag. Eu achei que era verdade. Então eu fiquei aqui pensando o que aconteceu na sexta-feira passada. Mas se você me trair, eu não posso suportar. Porque a gente é monogâmico, estamos aqui nesse acordo. O pessoal que pergunta, não, a gente é monogâmico. A gente é monogâmico, estamos aqui nesse acordo e até se a gente refizer o acordo, a gente pode tentar, né? Aí é outro acordo, mas dentro desse acordo que a gente tem, não dá. Beleza. Mas, você vai falar do outro, né? O terceiro, que eu acho um pouco assim mais complexo, assim, é que as pessoas brigam por respeito e reconhecimento, né? Eu quero ser reconhecido. Eu quero ter o meu lugar reconhecido, o meu esforço reconhecido, o que eu faço reconhecido, o meu valor reconhecido, né? E aí pra mim é engraçado, porque eu sempre penso em termos de necessidades emocionais, né? Quem me conhece sabe que eu estou sempre pensando nesse tema. E respeito e reconhecimento é uma articulação entre dominância e necessidade de ser amado, né? Que são as coisas que vinham antes. Dominância é poder, o outro é a necessidade de ser amado, de ser cuidado. E respeito e reconhecimento é assim, eu quero ser reconhecido porque eu acredito que se eu for reconhecido eu vou ser amado. Então no final eu acho que essa aqui é uma derivação das outras duas, de certa forma, sabe? De outra maneira, assim. Mas... porque se você é respeitado, você é amado, e você tem sua vontade respeitado. É cuidado, né? E também você tá... Isso é cuidado. Você se sente central. E você se sente central e tal. Então se você é cuidado, você é respeitado de algum jeito, né? Mas é que eu acho que ela tá falando mais de uma coisa mais simples, tipo assim, eu lavei toda a louça. Sim. Você não reconhece o meu esforço de lavar toda a louça. Ou você não reconhece que eu trabalhei o dia todo e eu tô chegando em casa, você não reconhece meu cansaço, não respeita. Sim. Quando você chega em casa e eu já falo, a gente tem que discutir isso. Você fala assim, caraca, eu acabei de chegar, me dá 10 segundos. Isso é uma coisa que acontece muito. Entendeu? Então, Porque assim, a gente passa o dia separado, aí quando eu entro em casa, aí eu tenho uma lista de 25... aí ela descarrega em mim 25 coisas. Aconteceu isso, não sei o que, não. Enfim, isso é uma razão de... Isso é, né? E aí eu falo, eu estou exausto, você não me percebe, você não me percebe. É muito isso mesmo. Você fala muito isso pra mim. Você não me percebe. Você não me percebe. Você fala muito mais isso do que eu falo, na verdade. Mas é que você faz muito mais isso do que eu faço. Eu percebo você muito mais do que você me importo percebe. bem menos. Talvez isso seja verdade. Com a sua não percepção. Então, isso é uma coisa interessante de perceber. Você também entendeu, cara. Cada um tem uma... A gente tem duas brigas básicas hoje em dia. Nesse vídeo a Esther Perel fala uma coisa que é divertida também. Isso tem a ver com o Dia dos Namorados, pessoal. Olha agora, que acho divertida. Você, ali em torno do segundo date, do segundo encontro, você estabelece qual é a briga que você vai ter pelos próximos 20 anos com aquela pessoa. Se durar 20 anos, porque nenhum relacionamento hoje em dia dura 20 anos. Nos próximos 2 anos, Quem aí 3 que anos. segue esse canal
que vai ter um relacionamento de 20 anos. A pessoa entra no Tinder, 2 anos depois, acabou a paixão, acabou tudo. A pessoa tá de saco cheio. Você descobriu a pessoa, você descobriu que o outro, porra, não vai te dar nada daquilo que você tava querendo, Tinder. não vai rolar, vai dar Circle, Bumble, vai dar um trabalho do caceta. Você faz o quê? Termina e vai pro Tinder, Inner Circle, Happen, Bumble. Grindr, Bubble, Babalu, Bumble. o que você quiser. Todos os chicletes daí, da vida. Bubble? Babalu? Não tem nada a ver, o que é isso? É Bubble, Babalu, Bola. É Bumble. Ah, é Bumble. Você vê? Bom, enfim. Mas... É que a pessoa tem muito conhecimento de causa. Não, mas aqui a gente tá... Ah, tá. Mas aí então, essa é uma ideia legal. Que também é aquela coisa que o Woody Allen fala, que a coisa que te faz se apaixonar por alguém é a mesma coisa que vai te fazer se separar dessa pessoa. Mas eu acho que tem... A gente, hoje em dia, não tem mais a mesma briga que a gente tinha no começo. A gente tinha uma outra briga, um pouquinho distinta. Que tinha mais a ver com poder, controle, quem é que manda. Porque com o passar do tempo eu acho também que você já entendeu. Não, mas é que eu acho que a nossa briga do começo era sobre a instabilidade do campo relacional. Depois que a gente estabeleceu essa estabilidade, a gente tem uma outra briga que é a briga básica, duas, né? Uma é você me pedindo mais carinho, afeto, contato, toque, né? Nesse sentido. E eu te pedindo mais olhar, mais atenção, mais diálogo, mais escuta. Que foi... Que é? Você ontem no nosso jantar. O que eu fiz? Eu preciso conversar mais. Você não tá me dando atenção. Eu preciso conversar mais, então. Isso é uma coisa interessante, porque eu sinto... E a Flor finge que conversa, muito frequentemente. Ela finge que Isso é um negócio muito difícil. Porque muita gente finge que conversa. Eu não tô falando só no campo, não tô falando só do relacionamento amoroso, tô falando assim, na vida. As pessoas fingem que conversam. Sim. E isso é uma coisa ela muito faz isso. E eu faço isso porque várias vezes eu tô com preguiça de conversar. Porque conversar, como vocês perceberam, é complexo. Nossa, né? É difícil conversar. Porque conversar pressupõe ouvir. E ouvir, gente, ouvir é um negócio impossível. Quem quer ouvir é o outro. Pra que ouvir? Pra que ouvir o outro? Você já dorme com o outro, transa com o outro, come com o outro, cuida da criança com o outro. Aí tem que ouvir o outro, que o outro quer dizer. O que o outro sente? O que o outro sente na sexta-feira à noite, quando você tava só querendo assistir uma série e dormir? Ah, não. Fala aí o que você tá sentindo. É isso, né? Mas então ela falou várias vezes, finge, ela inclusive fala, sim, sei e tal. Aí eu falo assim... Você tá me escutando? Aí eu falo, não. Não, hoje em dia eu já falo, cara, você não tá me ouvindo, sério, para. E aí hoje em dia a Flor consegue falar, realmente não tava ouvindo, o que é? Fala aí. Mas é muito frequente, assim. E várias vezes eu finjo, mas eu pergunto aquilo que eu acho que eu devo perguntar. Então ele fala, aí eu faço uma pergunta, que eu falo assim, essa pergunta eu tenho que vai fazer. Vai caber, essa cara. Essa pergunta vai caber. Aí eu jogo a pergunta lá. Aí ele fala assim... Você tá perguntando... Você tá fazendo essa pergunta de verdade? Eu falo, não. Eu tô só... Fala aí, brother. Então, isso é o nosso Mas é que a Manuel precisa muito falar. Muito. Eu posso falar, mas eu também posso não falar. Na verdade, eu sou bem mais fácil. Mas é que a Flor tem essa coisa que é uma posição muito leviana em relação às conversas. Assim, dependendo do lugar subjetivo no qual ela tá, ela vai conversar ou não vai conversar, assim, sabe? Então, várias vezes é terrível, porque assim, eu quero falar uma coisa que... tô frustrado com tal coisa que aconteceu. E ela sabe, ela me conhece, não é assim? Mas é que também o Manuel fica frustrado com umas coisas. Que dá muita irritação. Mas você não pode... Não vou expor. Tá. Mas é que dá irritação, porque são coisas, você fala assim, cara, realmente tá se preocupando tanto assim com o que a outra pessoa tá pensando? Ou tá... Não sei, eu realmente não me importo. Porque eu sou mais prática nesse sentido. Eu passo pelas coisas. Eu sinto as coisas, eu falo assim, me senti mal que essa pessoa cagou na minha cabeça. E vou. E sigo. Eu preciso Dia falar seguinte, sobre isso. Manuel fica remoendo aquilo, ele fica com aquilo. Falar sobre isso. Sabe falar sobre isso. Não é muito, só preciso falar um pouco sobre isso. Cara, olha o que aconteceu, olha o que a pessoa disse, olha o que ninguém, olha o que é. Olha isso aqui, eu preciso fazer um pouco isso pra pessoa. Cara, que loucura, o que será que ela pensou nisso? A gente gastar um pouco o negócio, elaboração é o nome que se dá em psicanálise. Ou perlaboração, perlaborar é uma tradução que também é boa, que é laborar através, trabalhar através da coisa. Você tá cheio de negocinho hoje, né? Perlaboração,
conversar é uma... Ai, desculpa, Maria Flor, pode seguir sozinha. Não, vai aí. Qual que é o problema de eu falar isso? Não, você tava me sacaneando todo na história da escola, agora eu não posso te sacanear. Mas não é bom trabalhar através? É, trabalhar através. Você sabia que o conceito era esse? Não sabia. Em inglês é working through, através. Working through. Como é que é em alemão, pessoal? Quem fala alemão aí da psicanálise? Ou em japonês, ou em chinês. Não, porque o Freud escreveu em alemão. Ah, tá. Isso é do Freudinho? É, uai. Ah, é do Freudinho. Tá, mas vai. Não, eu preciso um pouquinho disso, mas você não faz isso. E aí me Não, eu faço várias vezes. Várias vezes, na maioria das vezes você não faz. Na maioria esmagadora Mas eu das me vezes você não faz. esforço pra fazer. É, mais ou menos, né? Mas aí, então, quando isso acontece, eu me sinto muito sozinho, né? E aí eu penso, que troço eu tô fazendo aqui? Porque tem toda essa função, todo esse trabalho e tal, e essa pessoa não tá disposta a me ouvir. Então, o que eu vim fazer aqui, entendeu? E aí o Emmanuel é muito dramático. Ele é muito dramático. Ele fala assim, eu tô me sentindo muito sozinho. E ele fala sério. Mas é sério. Tô me sentindo muito sozinho. E a gente não consegue conversar. Parece assim que ele vai terminar o casamento de 10 anos naquele instante. Não vou, porque dá muito trabalho terminar. Mas se desse menos trabalho, talvez eu terminasse, voltasse, como se fosse um namoro. Sabe que as pessoas faziam isso? Mas então, pra mim é muito delicado esse momento, assim, então, por quê? Porque eu vim para o campo relacional esperando que no campo relacional eu tivesse essa escuta que eu não sentia ter na vida. Alguém sintonizado com as minhas necessidades, com os meus afetos, como diria minha mãe. Uma sintonia entre a mãe e o bebê. Minha mãe é psicanalista especialista em bebês, né? E ela Acho que a gente já falou isso aqui umas 60 vezes. Tudo isso que a gente já falou 60 vezes. Não, eu posso falar da minha sobre mãe? a Me deixa falar conversa, sobre minha não. mãe. Me Fala deixa falar sobre sobre a minha sua mãe. Não posso falar sobre minha mãe. Fala sobre a sua mãe aqui nesse canal. Vamos falar sobre a mãe agora. Mas eu tô dizendo, só é porque quando eu fui falando, o que eu me sentia? Eu sinto falta, eu ouvi a voz dela falando uma certa sintonia. Mas pra quê? Porque aí eu fiquei me perguntando assim, quando a gente pensou sobre o negócio, eu te interrompi? Você quer continuar? Certamente, mas pode... Mas você quer continuar? Não, pode falar. Então, você precisa disso. Eu entendi que você precisa disso, e aí eu me recomponho e falo, cara, ele precisa disso, eu preciso abrir aqui e ouvir ele, tentar levar a sério aquilo que pra ele... E não ter uma resposta pronta. E pra ele, isso pra você é importante. Não ter uma resposta pronta. Porque você tem respostas prontas para as coisas, várias vezes. E eu falo, caceta, eu não preciso de essa resposta eu já conheço. Eu preciso que a gente ouça e não saiba onde a gente vai chegar com isso. Ou, na verdade, eu preciso que você me reconheça. Reconheço o meu... Por isso eu tô falando do respeito e reconhecimento. Então aí eu volto e repenso, e eu tento ouvir e tento pensar junto e realmente faço... Mas aí é louco porque é um esforço que eu tenho que fazer. Não é uma coisa natural pra mim. Porque como eu tenho um jeito meio prático... Eu não tô falando que isso é bom, tá, gente? Mas eu tenho um jeito meio prático de tipo assim... Segue a vida. Isso aqui não deu. Tá bom. Vamos lá. O que é agora? E o Emmanuel, ele fica mais... remoendo as coisas. Não que eu não... Tem várias coisas que eu também fico ali na angústia e no sofrimento. Você tem que fazer, olhar e falar, tá bom, peraí, vamos parar agora aqui e vamos dar espaço pra essa pessoa, pra eu ouvir e tentar olhar e tentar ajudar de algum jeito. Assim, mas por que você tá sentindo assim? O que foi que a pessoa falou? Tá, entendi. E isso é muito legal do ajudar, né? Porque ajudar, às vezes, é achar uma saída pra coisa, mas várias vezes não é. Ajudar, várias vezes, é só o outro se sentir menos só na aventura do desamparo da existência. Exatamente. E isso é uma coisa muito legal. Quando você... Agora você me interrompeu. Agora eu interrompi. Desculpa. Mas pode ir, porque parecia muito legal mesmo. Não, mas isso é uma coisa muito legal. Porque às vezes a gente não consegue pedir ajuda, né? A gente não consegue, assim. É um negócio que a gente não faz. A gente não fala assim, cara, me ajuda com isso aqui. E pode ser da coisa mais simples, né? Sei lá, como é que faz isso aqui mesmo no celular? Não sei, qualquer coisa. Ou uma coisa complexa mesmo. Me ajuda com isso. Eu não tô conseguindo lidar com meu pai. Não tô conseguindo lidar com alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, do meu trabalho, ou alguma coisa que tá me fazendo mal. Me ajuda. A gente não pede ajuda. Porque a gente acha que pedir ajuda é se diminuir, né? É voltar para um lugar de infantil, sei lá, né? Que você precisa de ajuda. Toda hora a gente fica pro Vicente, eu posso te ajudar? Você quer ajuda, filho? Você quer não sei o quê? E ele pode, né? Ele pode receber ajuda, mas ele não quer, claro. Porque ninguém quer. Porque no fim das contas, ninguém quer ajuda. Todo mundo quer ser
autossuficiente, fazer tudo sozinho e ser fodão. Só que a gente não é. Então a gente precisa poder pedir ajuda, né? E isso é um negócio que você vai aprendendo também. Mas pedir ajuda também coloca a gente num lugar vulnerável, onde a gente fala, cara, preciso da ajuda do outro, não preciso do outro. Precisar do outro é um risco, porque o outro vai se sentir... E aí você fica menor, né? Sim, mas aí quando você pede isso e o outro caga, você fala, eu não tenho ajuda. Mas eu concordo, mas o que eu tava falando não era exatamente de ajuda, porque várias vezes eu não tô te pedindo ajuda. Várias vezes eu só quero partilhar a complexidade das coisas. Eu não quero que você resolva pra mim várias vezes. Não é isso. É assim, cara, eu tô sentindo isso em relação àquilo. Olha o que aconteceu. É a ideia de ter uma testemunha, de certa forma, do seu percurso. Das suas dificuldades, assim. É isso, né? O bebê caiu, e aí ele volta e fala, eu caí, eu bati aqui, e a mãe fala, onde você bateu? E a mãe fala, onde você bateu, ela tá querendo saber onde que ele trombou, e ele fala, bati aqui, né? O Vicente faz isso muito, ele bate, eu falo, onde que você caiu? Onde que bateu? Aí ele, aqui, mas eu queria saber onde que ele bateu, pra saber o que foi que aconteceu, mas ele fala, aqui, é a minha dor que importa, não é o objeto no qual eu trombei. Então, e aí você abraça, você não tem como resolver aquilo. É lindo pensar que o abraço é um negócio que libera opioide, que faz a dor passar. E dá beijinho, né? Beijinho também, beijinho, tudo a gente isso... fala, você quer que dê beijinho? Ele fala, quero beijinho. Beijinho, gelinho, beijinho. Mas isso tudo que é muito legal de pensar sobre o vínculo, que é o abraço em si, ele faz a dor diminuir, né? Literalmente, né? Então, mas a sensação de ser abraçado pelo outro, ser olhado pelo outro, faz a dor diminuir. A dor da sua falha, a dor da sua dúvida, a dor do seu fracasso, a dor, enfim, do que quer que seja. E às vezes é só isso que você precisa, né? Às vezes é só isso, cara. E várias vezes... E aí entra outra briga. E várias vezes não rola isso aqui em casa. Isso é verdade. Porque aí entra outra briga, que é a minha briga, que é você não me abraça, você aí, não é carinhoso, não é, assim, não tem. Se eu tiver muito mal, chorando muito, ele não vai me abraçar. Ele só vai me abraçar se for uma parada assim... É que pra mim também... Cara, morreu alguém. É assim. Mas veja, não quer dizer que eu não esteja lá com você te olhando. Não quer. Ele vai estar me olhando, ele vai estar dando toda a atenção que eu precisar, ele vai deixar eu falar tudo, ele vai ouvir, ele vai ser genial ouvindo. Genial, ele vai falar coisas incríveis, mas ele não vai vir e vai falar, vai passar, amor, vai ficar tudo bem. Isso ele nunca vai fazer. Nunca fez, nunca fará. Tipo assim, não rola. Isso não vai rolar. A não ser que aconteça alguma coisa que ele tenha que dizer isso. Zolo. Mas tipo... Porque é uma coisa que você tem dificuldade mesmo de lidar com isso. Tipo, esse contorno, assim, físico, você não vai fazer. Você vai... toda a elaboração mental e de falar coisas é muito difícil, eu entendo, não sei o quê, mas como é que pode fazer, mas não sei o que lá. Tudo isso vai me ouvir, eu vou chorar, você vai falar, tá bom, é isso mesmo, não sei o quê. Mas esse contorno aí da criança, você não vai fazer. Não. E mas é que não é só isso, né? Só que isso também em relação ao carinho em geral, né? De abraçar, de beijo, abraço e tal, do cotidiano, assim, né? Que eu também acho que é muito frequente na heteronormatividade, né? Os homens não gostam, homens não querem, não abraçam, não beijam na rua. Isso sim. Mas não sei, diga aí você que é homem heteronormativo. Você abraça, beija na rua? Você gosta? Você é um rapaz carinhoso? E aí sim. Mas isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes. E tudo bem também. Não é nada que... Porque eu sou muito... Eu abraço muito, eu beijo muito. Então eu obrigo ele a beijar. É horrível. Eu aperto você, eu abraço você, aperto você, dou beijo, mordo. Você fica irritadíssimo. Mas você vai entendendo como é o funcionamento do outro e vai falando, entendi. Então ele não consegue tanto fazer isso, tudo bem. Mas você se esforça também pra fazer às vezes. Eu me esforço. Como eu me esforço às vezes pra... Mas não sempre, né? Não sempre. E aí eu queria só terminar, não sei se você está terminando, mas acho que pensei que sim. Que é a conversa também exige tempo, né?
a gente tá falando tudo isso, quem é que tem tempo para conversar? Aí outro dia eu vi um negócio, era um gráfico daqueles desenhos que as pessoas fazem sobre quanto tempo você tem de vida, assim, né? E aí eu anotei aqui até, o gráfico era bom, eu vou falar assim de uma maneira meio tosca, mas era assim, considerando que você viva 80 anos, você tem 960 meses de vida. Só? Louco, Só? né? Uhum, pois é engraçado, né? Porque quando você fala dos meses, você fala, putz, fudeu. A gente tem 960 meses de vida. E quanto de são? Vezes 30, vai? Vezes 30 vezes dias? 28.800 Cara, é muito dias. pouco. É muito pouco. É né? muito pouco. Caraca, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tá fazendo esse vídeo no Pra YouTube? que tudo isso? Bora afinal? desligar e viver. Por quê? Por quê? Então 960 Meses. E aí, pensando no negócio do tempo, né? E aí a gente passa, sei lá, vamos dizer que você passe 4 horas por dia. E aí você divide isso, né? 8 horas você está dormindo, vai dividindo aí pra você ver quanto que sobra. 8 horas você está trabalhando, 8 horas você está dormindo, e aí sobram só 8 horas. Dessas 8 horas que sobram, 4 horas você está no celular, no scroll. E isso quer dizer que você passa 160 meses dos 960 no celular. 160 meses de 960. Gente, vamos largar o celular imediatamente. Eu ia falar isso agora. Tá escrito aqui, ó. Não tem tempo tá pra escrito conversar. aqui, como é que você faz pra conversar com a rede social? É, difícil, né? Como é que você faz pra conversar com a rede social? Porque a rede social também... Porque se a gente já não tinha tempo pra conversar por conta de todo da porcaria do capitalismo que inventaram pra gente. Anísio Mujica morreu, né, gente? Era o último homem bom que existia nesse planeta. Que tristeza. Um homem que sabia viver. Tá aí um homem que sabia viver. Sabia. Aquele homem que sabia viver. A gente não aprendeu nada com ele. Nada. Porque só fazemos merda. Não. O pessoal no Uruguai aprendeu. Acho que sim. Acho que os uruguaios são bem melhores do que nós. Bem melhores. Acho que eles sempre foram melhores. Eles elegeram o Mujica, né? Eles elegeram o Mujica, que é surreal. Eles elegeram o atual presidente agora. Eles conseguem fazer uma... Falando em dominância, eles conseguem fazer uma como é que você fala? Negócio de alternância entre direita, esquerda, direita, esquerda, pacífica. Não tem negócio de tipo, não vai acontecer, é golpe, não tem nada disso. Você fala assim, você ganhou, pô, maneiro, então tá, cuida direito desse país agora, tá? Dentro das suas diretrizes, daquilo que você acha. Enfim, respeito com diálogo, né? Diálogo, porque a gente tá falando de diálogo aqui e às vezes a gente não consegue, né? O pessoal não consegue dialogar, né? Países não conseguem dialogar. Guerras acontecem porque países não conseguem dialogar. Não vamos entrar nisso, mas a gente tá falando aqui da nossa micro vida, mas isso aqui é a existência toda, né? É o mundo que a gente tá vivendo. Então ninguém mais consegue dialogar. Porque não consegue se ouvir sem já ter uma resposta, porque, enfim... Mas, que eu falei tudo isso, mas eu fiz uma digressão muito louca pra Mujica. Você fala do tempo das redes sociais. Mas o tempo das redes sociais. Então a gente já não tinha tempo, né? Porque a gente tinha que trabalhar. Qual era o objetivo? Trabalhar pra pagar boleto. Agora a gente tem que trabalhar pra pagar boleto. E o tempo que a gente tem, a gente fica no celular. Então, assim, acabou tudo. Mas é isso que a gente já falou também. O celular não discorda de você, o celular não propõe. O celular te dá tudo aquilo que você quer. Todas as roupinhas da Shein que vão passar aí no negócio, ó. Todas. Todo o negócio que você quer ver, os seus amigos, você precisa se sentir mal, invejoso ou não, pra se sentir melhor, poderoso. Mas, gente, pensa, né? Essas 4 horas no negócio, eu acho muito louco de imaginar isso, assim, né? Porque se você tirar o trabalho e realmente tirar o trabalho e o sono, sem botar deslocamento na história, né? Uhum. Mas tirar o trabalho e o sono, sobram 8 horas de não trabalho. E aí você passa 4 delas no celular. Às vezes mais, 2 né? se deslocando, Me fala aí quantas horas. Olha aí no seu celular e fala aí tempo quanto você você fica? passa no celular. Eu vario muito, eu tenho muitas variações. O meu dá uma média de 3. O meu dá uma média de 3 também. Mas, enfim... Mas o celular é um monte de coisa, né? É um monte de coisa. Mas o celular é trabalho. Você fala, não, mas eu trabalho no celular. Tá bom, beleza. Dá pra ser bem mais rápido no WhatsApp. Mas aí esse negócio que o celular é esse lugar que não discorda de você e aí volta a questão de novo, que é por que conversar, que leva à questão do por que você está se relacionando.
E essa eu acho que é a pergunta. Por que a gente se relaciona? E não pode ser para resolver essas fantasias, entendeu? A gente vai se relacionar para aprender coisas que a gente não sabia. Acho que isso que é... E para ter, sim, sem dúvida, uma certa parceria nessa aventura. Que é viver, né? Que é viver. Ele não tá, aprender. Hakuna Matata. Isso é uma referência, isso sim é uma referência, Manuel. Freud e tal. Freud, não, gente, Hakuna Matata e Mujica. Porque aventura, viver é um negócio que é solitário. Porque você vai morrer, entendeu? Você vai morrer sozinho, vai rolar, isso aí vai acontecer. Se no decorrer da vida você conseguir ter parcerias legais, que você possa conversar, que você possa inventar vidas possíveis, inventar histórias, inventar experiências, inventar, criar, brincar, conversar. É mais legal a vida, né? A vida pode ser mais rica, você pode aprender mais coisas sobre você. E a gente chega na questão do sentido da vida, né? Que é o que é uma vida boa. Que é todo vídeo, a gente chega na questão do sentido da vida. Todo vídeo aqui é, na verdade, sobre o sentido da vida. Ai, que bom, finalmente. Alguma coisa que vale a pena conversar. Que não tem nenhum sentido, no final das contas, porque não tem mesmo. Não tem. Que sentido? Você vai tentar dar algum sentido, né? Pra essa... Você quer cantar? We must carry on. Esse ciclo sem fim. Que a gente tá ouvindo muito essa música com o Vicente. Então eu tenho uma dica aqui pra você. Estamos acabando o vídeo? Acho que sim, não? Vamos, né? Falamos pra caceta. Vamos o quê? 3 horas esse vídeo já. Não, acho que não, mas acho que mais de 1 hora deu. Será? Não sei, a gente não sabe. Mas é interessante pensar, né? Que se você tá dentro da relação, você precisa querer conversar com essa pessoa que tá do seu lado. Você precisa conversar. E aí pro Dia dos Namorados, escolha bem a briga do segundo date, porque talvez ela vai se repetir ad nauseam. Durante pelo menos aí um tempo que você ficar junto, 20 anos talvez seja muito pro pessoal que hoje em dia tem todas as redes sociais. 6 meses que você vai aguentar esse outro vão ser sobre isso. Vão ser sobre isso. Mas eu, aqui, a minha dica, não é dica que eu queria falar? O que Dica da flor. Não é dica da flor, a gente podia fazer um quadro, né? Dica da flor. Vamos fazer. Não, o que eu queria dizer é, se eu pudesse falar pra você, não é dica que eu quero, te influenciar. Conselho. Um conselho, é isso, Ouço conselho. Um bom conselho que te dou de graça. Não sabe essa música? Que a dor não passa. O que é isso, Chico Buarque? Né? Né? Nossa, um bom conselho. Como é que é essa música? Eu não sei. Vai falando que eu vou procurar. Mas o conselho que eu tenho aqui pra te dar é o seguinte: pegue seu namorado, sua namorada, seu namoradix, pegue essa pessoa e vá com ela conversar. Não pensa no presente que você vai dar, no restaurante que você vai comer, entendeu? Arrasou, amor. E nada disso tem menor importância. Olha a vida, entendeu? Entendeu? Nada disso tem importância. Converse, fala assim, cara, vamos conversar no Dia dos Namorados? Não gaste dinheiro, fica em casa. Não precisa gastar dinheiro. Ir pra restaurante lotado, barulhento, que você não vai conseguir conversar, a comida vai chegar meio ruim, porque o restaurante vai estar lotado, não vai dar conta de fazer toda aquela coisa, a mesa vai ter que sair rápido pro outro casal sentar. Dia dos Namorados é horrível, não vá a lugar nenhum no Dia dos Namorados. Fique em casa e converse, não veja série na Netflix, converse. Tente conversar, ouvir o outro e não tá preparado pra dizer aquilo que você já quer dizer. Mas se vocês brigarem, não venham depois cobrar da gente. E se brigar, brigou também. Briga. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Muito bom, hein? Chico Buarque. Ouça Chico Buarque também. Pessoal, então tá, foi bom, né? Foi bom. Conversar e não negócio de presente, né? E não fica na rede social durante o Dia dos Namorados também. Senta na frente da pessoa. Agora, se você não tem um namorado, aproveita. Se você é solteira, seja feliz também. Mas se você não tem um namorado, converse com uma amiga. Converse com alguém. Converse com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com qualquer pessoa. Mas tenta fazer esse negócio não vale, estranho. Tá, cachorro não vale, cachorro não conversa.
E pegamos num ponto nevrálgico. O pessoal vai discordar. Mas conversa com a Não, pessoa. cachorro não conversa, cachorro não fala, pessoal. Vamos estabelecer isso Desculpa aqui. ter aberto essa janela. Não, mas tá vendo cachorro... muito bem o vídeo. O quê? Tá vendo não super pode bem. falar que cachorro não conversa? Não, a gente tá abrindo uma janela que não precisa. Converse com Mas alguém. não pode falar que cachorro não conversa? Certamente não pra alguém, amor. A gente não sabe Não, quem o cachorro, ele pode suprir várias necessidades suas, ele pode te dar várias coisas, mas conversar, ele não conversa, gente. Isso aí não tem discussão. Tá bom. Gente, foi muito bom. Mas eu adoro cachorros. Não é nada contra os cachorros, os animaizinhos, tá tudo certo. Eu até queria ter um cachorro, mas a gente não conseguiu conversar sobre isso ainda. Péssima essa piada. Foi péssimo. Pessoal, beijo. Bom Beijo, dia dos gente. Bom namorados dia dos e até namorados. mês que vem. Tchau. Não pode falar